Bill Johnson diz que a fé, a dinâmica da fé, é como a gente se apossar das realidades do reino de Deus e colidir violentamente com as realidades ao nosso redor, Zé. Porque um reino inferior não se sustenta. Não tem doenças no reino do meu pai, eu não aceito doenças na minha casa também. Não existe escassez no reino do meu pai, eu não aceito escassez na minha casa também. Não significa negligenciar as realidades naturais, significa trazer à existência uma realidade superior. Você lembra do milagre da viúva? A Bíblia diz que ela recolheu vasilhas, muitas, não poucas. E à medida que as vasilhas vazias eram colocadas, o óleo continuava escorrendo. Mas quando a vasilha acabou, o óleo parou de escorrer. Irmão, guarda isso aqui. A Bíblia não diz que o óleo acabou. A Bíblia diz que o óleo parou de escorrer. Porque todo recurso que vem dos céus, ele não acaba, mas ele para. Vou falar isso de novo e alguém vai pegar isso daqui. Ou vocês estão recebendo demais hoje, ou está difícil demais hoje. Eu não sei para que lugar a gente está indo, mas eu estou feliz com aquilo que Jesus está ministrando aqui. Eu estou feliz com aquilo que Deus está fazendo aqui. Você está comigo ainda? O recurso que vem dos céus, ele não acaba. Porque se acabasse, precisaríamos aceitar a ideia de que o reino de Deus é um reino limitado. É um reino finito. Tem recursos não renováveis. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O reino de Deus é um reino inabalável, inesgotável, ilimitado. Então, se em algum momento, pega isso aqui com muito temor e guarda com amor no seu coração. Se em algum momento as sementes que Deus me dava para semear, Ele não tem me dado mais, significa que existe algo que eu fiz que gerou um impedimento daquilo que Deus queria continuar a fazer. Não significa que acabaram as sementes do celeiro de Deus. Significa que talvez eu não tenha sido encontrado como um bom semeador. A Bíblia diz que Ele dá a semente ao que semeia. É uma condicional. Deus dá sementes aos que semeiam. Sabe, se o óleo parou de escorrer em algum momento, eu preciso reavaliar. Será que as estruturas que eu preparei para receber o novo de Deus não chegaram no limite do seu potencial? Porque é você quem limita o quanto de Deus você quer. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se existe falta de fé ou se existe pouca fé, o único responsável pela medida de fé que eu carrego sou eu. Porque só quem pode parar, fechar a porta do quarto e me alimentar da palavra de Deus sou eu. Quanto mais eu me exponho à presença e à palavra, mais porção de fé eu recebo. Você quer um exemplo? Quantidade de dons e talentos. Pastor, Deus me deu poucos dons e talentos. É verdade, isso pode acontecer, porque se a Bíblia diz que o Senhor deu talentos a alguns em medidas diferentes, você pode ter começado a jornada com menos talentos, mas a Bíblia diz que o Senhor mede e Ele acrescenta aqueles que são fiéis ao que receberam uma medida maior do que receberam inicialmente. E o Senhor recolhe daqueles que receberam e não fizeram nada com o que receberam, e Ele atribui àqueles que estão zelando pelo que receberam uma medida ainda maior. Ou seja, quem é zeloso com o que Deus deu, recebe mais de Deus. Quem não é zeloso, até o pouco que recebeu pode ser retirado. Preciso de sabedoria, pastor. A Bíblia diz: Deus dá a sabedoria livremente àqueles que pedem. Mas sabe o que é interessante? Eu falei sobre isso semana passada, eu quero repetir aqui. Tem pessoas aqui que têm 3 especializações e continuam usando a desculpa que não tem tempo para ler 4 evangelhos. Vai ser muito frustrante você chegar nos céus e ser PhD, ter MBA, você ser expert em algo e você não ter lido 4 evangelhos e entender a base do reino de Deus. Nos tornamos especialistas de coisas que duram décadas. Não conhecemos o básico daquilo que dura para sempre. Nos tornamos especialistas em coisas que acreditamos que são de longo prazo. Se você está comigo? Investimento de longo prazo. O maior investimento de longo prazo que você pode fazer, irmão, é a vida eterna. O galardão e a salvação ecoam na eternidade. Não duram 20 anos, 50 anos, 60 anos, não. Eles duram para sempre, porque o reino de Deus, ele é inesgotável. Alguém comigo aqui nessa manhã? Então existe uma realidade no reino de Deus e existe uma realidade no reino da terra. O homem natural não consegue discernir as coisas espirituais.
Mas o homem espiritual não pode mais viver olhando só para as coisas naturais. É como alguém que foi feito para caminhar e decidiu rastejar. Você adquiriu a qualidade de andar de pé. Não volte para o lugar que Deus te tirou. É como alguém que acendeu a luz e consegue enxergar os detalhes. Não apague a luz que Deus estabeleceu sobre os lugares por onde você caminha. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Mas a luz, ela não fala. Quando a gente acendeu essas luzes aqui, as luzes, elas não falam para mim: André, você tem 6 passos até o final do palco, você tem 4 passos até o degrau do palco, você tem 8 passos até o púlpito. Não, a luz, ela não fala, mas ela revela o caminho. Então quando a luz de Deus invade a tua realidade natural, tudo que estava em trevas agora está em luz. Você vai discernir. Pastor, eu me converti, parece que tudo piorou lá na empresa, eu estou vendo cada coisa. Não, irmão, isso é o que já existia, agora você consegue ver. Pastor, meu casamento está em crise, antes estava tudo bem. Não estava tudo bem, mas agora você consegue ver. Pastor, 2 sócios saíram da empresa, um me traiu. Não, eles já estavam fora, ele já estava te traindo, agora você consegue ver. Irmão, então não volte para o lugar que Deus te tirou. A luz dissipa as trevas. A luz dissipa as trevas. Alguém comigo aqui? A Bíblia diz: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, quão profundas trevas estará. Ou seja, a perspectiva pela qual eu vejo as coisas ao meu redor define como está o meu interior. Se eu consigo ver realidades superiores, eu não me abato, independente e apesar das realidades que me cercam. Pastor, é fácil? Não, se fosse fácil, estava todo mundo aqui levitando. Mas é possível, está disponível, e esse é o plano. Se você perguntar qual o propósito de Deus a partir da nova aliança, nos trazer de volta para esse lugar de imagem e semelhança, e a partir desse lugar governarmos com Ele na terra, até o dia em que estaremos junto com Ele na glória. Então você precisa conhecer a realidade do reino que você faz parte. Como você pode representar um reino que você não conhece? O Hira está aqui, ele foi para o Japão mês passado, ficou 1 mês lá, foi em busca das... Como é que é o nome? Cerejeiras, eu ia falar laranjeiras. Ele falou: pastor, a gente faz um caminho em busca das cerejeiras. É 1 semana só que elas florescem, depois as folhas caem. E tem japoneses do mundo inteiro que vão para a sua terra natal para viver esse momento. Irmão, ele pode falar de um lugar que ele foi gerado. Eu não sei como é, eu não sei como funciona, eu não sei o cheiro que tem, eu não sei os caminhos. Então entende algo: como podemos apresentar um reino que não conhecemos as realidades dele? John Stott diz que o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. A gente fala que o problema da igreja são os pastores, os líderes, o mau testemunho. Não. O problema da igreja muitas vezes está sendo a própria igreja. Porque na empresa que você trabalha, você fala para todo mundo: Jesus é suficiente, mas quando vem uma má notícia, a gente desaba. A gente fala para todo mundo que está doente: Jesus cura, mas quando a doença é na nossa casa, a gente desanima na fé. A gente fala para todo mundo: Jesus é suficiente, Ele vai te manter de pé, mas quando as tempestades batem no nosso casamento, tem muita gente que desvia. Irmão, guarda isso aqui: nem todo deserto altera o nosso caráter, mas todo deserto revela Ele. Tem desertos que a gente percebeu que a gente não estava tão firmado assim, a gente não cria tanto assim, a gente não estava tão fortalecido assim. Então guarda isso aqui em nome de Jesus: o evangelho que você vai apresentar é a mesma medida de evangelho que você conheceu. O reino que você vai representar é a mesma medida de reino que você conheceu. Então você não pode falar de um reino que você não conhece. Você precisa viver as realidades do reino de Deus. E no reino de Deus, cura, sinais e maravilhas acontecem naturalmente. Tem muita gente morrendo para conquistar riquezas. No reino de Deus, Ele usou as riquezas da terra para pavimentar as ruas dos céus. As ruas são como de ouro, irmão. Aquilo que homens morreram tentando conquistar, Deus usou para pavimentação. Deus está dizendo: não há nada que aos seus olhos brilhe na terra que seja superior às realidades do reino dos céus. Porque o meu reino é o reino de paz, justiça e alegria. Ele é inabalável,
Ele é invencível. Vamos, alguém comigo aqui? Ele é ilimitado, Ele é eterno. Existe uma diferença abismal entre o reino de Deus e o reino da terra. A Bíblia diz, olha que poderoso isso aqui, irmão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. O profeta está dizendo que no ano em que o rei morreu, Deus deu para ele uma revelação da sala do trono. E a Bíblia diz que quando o profeta se aproxima da sala do trono de Deus, ele tem medo. Ele fala: Senhor, ai de mim, que sou homem impuro e habito em meio a homens de impuros lábios. Então um dos anjos vai, pega uma brasa do altar, toca os lábios dele, e ele permanece naquele lugar. E ele tem uma visão naquele lugar. Enquanto os olhares dele viam pecado e impureza, os anjos em torno do trono de Deus, que olhavam de cima para baixo, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Vamos declarar isso nessa manhã. Levante suas mãos e diga: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Vamos, só a igreja, só as vozes. Declare: Santo. Vamos falar com mais convicção, vamos. Santo, Santo, Santo. Cheia da glória de Deus. Sabe o que é poderoso nessa revelação? É que o profeta que veio da terra, quando olha da terra para os céus, ele fala: Senhor, ai de mim, a terra está em meio a pecado, impureza, meus lábios são impuros, o meu povo é impuro. Mas a Bíblia diz que quando ele é levado à sala do trono de Deus, ele vê os querubins, serafins que olham a terra de cima para baixo. Eles falam: toda a terra está cheia da glória de Deus. Irmão, se você olhar a sua empresa da terra para os céus, você vai ver problema, escassez, portas fechadas. Mas se você olhar para a tua empresa dos céus para a terra, você vai saber que toda a sua empresa está cheia da glória de Deus. Vamos, alguém comigo aqui? Se você olhar para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, da terra para os céus, você vai ver problemas, debilidades, disfuncionalidades, você vai ver desafios, atritos. Mas se você olhar a tua casa, o teu casamento, os seus filhos, dos céus para a terra, você vai declarar: toda a minha casa está cheia da glória de Deus. Se olharmos para o Brasil, a gente vai ter discordâncias políticas, governamentais, projetos de governo. A gente não vai concordar com tudo. A gente vai ter preocupações talvez com a economia, com algumas coisas que estão sendo estabelecidas, com fenômenos naturais. Você vai dizer: o Brasil está um caos, o Brasil está em desordem. Mas se olharmos dos céus para a terra, a gente vai declarar com autoridade: o Brasil está cheio da glória de Deus. São Paulo cheio da glória de Deus. Alphaville, Barueri, Santana cheio da glória de Deus. Lagoinha, Alphaville cheia da glória de Deus. Alguém comigo aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda bem que eu vi Jesus. Alguns que caminham perto me acham otimista, alguns me acham visionário, alguns me acham ousado. Na verdade, eu só escolhi ver as coisas por uma perspectiva diferente. Eu não tenho uma visão extraordinária de ministério, nada muito diferente do que a gente já viu muita gente fazer. Eu não tenho uma fé mais ousada do que muita gente que você conhece. E eu não sou otimista, porque o otimista, ele se move debaixo de uma sensação. Ele não sabe explicar o porquê, mas ele acredita que vai dar certo. Não, eu escolhi ver as coisas pela perspectiva de Deus. As coisas estão indo mal, vai ficar tudo bem. Deus continua soberano, Ele está no seu trono, governa de geração em geração. Me tirou do leito em 2018, 17, me poupou no ventre da minha mãe em 1988, quando os médicos queriam que ela abortasse. Vai ficar tudo bem. Ele me livrou no passado, vai livrar de novo. Ele cuidou de mim no passado, vai cuidar de novo. Quando a gente pensa em avanço da igreja,
Irmão, a igreja é dele. A única preocupação que eu tenho que ter é de ouvir o que ele está falando e estar debaixo da agenda que ele tem para a sua igreja. Porque se o projeto é dele, a igreja é dele, a agenda é dele, ele não vai deixar faltar recursos para aquilo que ele mesmo começou. Ele é fiel para concluir aquilo que começou. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus geraria em nós alguma expectativa que ele não tem o intuito de cumprir? Então qual que tem que ser o temor do homem de Deus? Estar ouvindo a Deus. Se você ouviu uma palavra de Deus, você não vai temer, mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte. Mal nenhum eu temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Se você me perguntar qual que é o seu medo, André, eu boto medo entre aspas. Qual que é a sua preocupação? Qual que é a sua angústia? O que te consome? Eu preciso estar ouvindo direito. Porque à medida que aumenta a tua influência, o teu alcance, a força da tua liderança, o tamanho da sua igreja, se em algum momento eu ouço errado, muita gente pode estar caminhando errado. Porque o líder recebe essa graça de contagiar quem lidera com visão. E é por isso que um líder precisa estar debaixo de discernimento, obediência e uma direção clara de Deus. Senão a gente pode estar correndo para lugar nenhum. Lembra do povo no deserto? 40 anos em círculos. A sua casa, você que é homem, sua casa está debaixo do seu governo. Pastor, não há governo lá. A omissão já é uma posição. Os seus filhos estão debaixo do teu governo. Você que é empresário, a tua empresa está debaixo do teu governo, da tua liderança. Então o que a gente precisa? Se manter nesse lugar de dependência. Se o Senhor não fizer, eu não faço. Se o Senhor não falar, eu não falo. Se o Senhor não pedir, eu não dou. Se o Senhor me pedir, eu entrego. O salmista, ele fala algo que eu amo, esse salmo. Davi, ele diz: eu não dormirei e as minhas pálpebras não descansarão até que a presença de Deus volte à cidade. Lembra quando o faraó dá governo a José? Ele coloca um anel de governo na mão de José, ele coloca sandálias nos pés de José. Ele diz: nenhum homem tem tanta autoridade nesse lugar como José. Só eu tenho mais autoridade do que José quando estiver assentado no trono. E ele fala algo poderoso. Irmão, o entendimento de governo de Faraó é maior do que o entendimento de grande parte da igreja cristã hoje. Ele diz: nenhuma mão se levantará e nenhum pé se moverá sem que haja uma palavra dele. Sabe como a gente precisa se mover como igreja? Nenhuma mão se levanta e nenhum pé se move sem que haja uma palavra de Deus. Eu não começo se ele não falar, mas se ele falar, eu começo independente do que os outros pensam. Eu não me lanço se ele não falar, mas se ele falar, eu me lanço independente do que os outros acham. O problema, irmão, é que a gente tem confundido a multidão de conselhos com os conselhos da multidão. Às vezes uma opinião te parou, algo que alguém falou a teu respeito te desanimou. Irmão, se eu fosse me mover pela palavra e pela opinião de homens, eu teria parado lá atrás. Mas teve vários momentos em que eu precisei negligenciar o que os outros falavam e pensavam e continuar ouvindo aquilo que Deus estava falando a meu respeito. A palavra de Deus diz: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Levante suas mãos em nome de Jesus. Deixa eu liberar algo sobre você. Feche teus olhos. Eu profetizo que você ainda esse ano vai caminhar debaixo de um temor, uma medida de tremor ainda maior do que você já caminhou até aqui. Seus pés não vão vacilar, você não vai se frustrar, você não vai correr atrás de coisas que não são de Deus, você não vai forçar portas que não são para você, você não vai entrar em sociedades que não alegram o coração de Deus. Deus vai te dar discernimento para discernir tempos e estações, para discernir motivações, para discernir corações. A Bíblia diz que o sábio a todos discerne, mas por ninguém é discernido. Você vai ser assim. Você vai discernir lugares, ambientes, reuniões. Você não vai se mover por oportunidades. Você não é um oportunista, você é um filho de Deus. Você vai se mover debaixo de palavras de Deus, debaixo de promessas de Deus. E você vai ver a fidelidade do Senhor sobre você e sobre os seus filhos. E ela vai se estender sobre os filhos dos seus filhos. E uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus. E você vai
vai ver a bondade dele te dando o que você não poderia ter, te colocando em lugares que você não poderia estar, te dando uma sabedoria que você não poderia comprar. Você vai ser considerado culto e sábio por homens cultos e eruditos, mesmo que você não tenha comprado ou conquistado isso de forma humana. Não, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Deus vai levantar homens sábios, homens de governo, homens que lideram muitos homens, homens que abrem mercados, homens que lideram frentes, homens que lideram estados, homens que lideram nações, homens que lideram ministérios, que vão liberar destinos de milhares de pessoas. Eu profetizo em nome de Jesus, não só para quem está nesse auditório, não só para quem está me ouvindo agora online ao vivo, mas se você está ouvindo essa mensagem em 2032, em 2040, essa palavra é para você, porque nós cremos que toda palavra profética, ela não está limitada ao tempo, não, ela transcende o nosso tempo natural. Eu declaro em nome de Jesus, seja você quem for, esteja onde estiver, ouvindo no ano que for, eu declaro Deus liberando o teu destino, e você caminhando debaixo de obediência e de graça de Deus e de favor de Deus. Talvez aos olhos naturais você esteja cativo, mas eu creio que assim como José, da noite para o dia, Deus pode te dar governo. Você pode estar sendo perseguido como Davi, mas eu creio que Deus vai bater em retirada. Os seus inimigos virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Eu declaro em nome de Jesus que a obediência e a dependência serão marcas da sua jornada de fé. Você não vai se vangloriar dizendo fui eu quem vi, fui eu quem fiz. Não, 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 não. Você vai dizer, o Senhor me deu, o Senhor fez, o Senhor abriu, o Senhor concedeu, o Senhor derrotou os meus inimigos na minha presença, o Senhor abriu portas de milagres, o Senhor abriu as comportas dos céus, o Senhor fez infinitamente mais do que tudo que eu havia pedido ou pensado, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua, porque dele é a glória, o poder e a majestade para sempre e para sempre, e Ele é glorificado de geração em geração, e os nossos feitos apontarão para Ele, os nossos feitos apontarão para a bondade dEle. As mãos do Senhor estão sobre a nossa casa, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. Eu preciso de pelo menos 30 incendiários comigo, de verdade. Sangue no olho, paixão por Jesus, fome pelo sobrenatural, como fogo queimando nos nossos ossos. Essa tem sido a minha oração. Deus, me dá mãos paternais, fogo sobre os meus ossos, visão de águia e um coração de menino. A gente precisa entender, irmão, existe mais de Deus, e a gente vai acessar esse mais de Deus ainda essa noite. Você está comigo? Diga amém. O tema da mensagem hoje é indesistíveis. Você pode declarar isso, diga eu não vou desistir. Diga eu não vou recuar, e eu não vou olhar para trás. É interessante porque em todo tempo, em toda estação que você estiver vivendo, em qualquer geografia, em qualquer momento, sejam nos melhores ou nos piores, sejam nos mais prósperos ou nos mais desafiadores, não desistir precisa ser uma palavra de ordem para nós, uma palavra de ordem dentro de nós. Eu não vou recuar. Por quê? Porque voltar atrás não é uma possibilidade. Eu queimei as pontes com o passado. Os barcos que eu tinha não existem mais. As pontes onde eu andava não existem mais. As pessoas que eu me conectava, elas estão num lugar onde eu não consigo acessar mais. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava conversando com famílias que se mudaram do Brasil há algum tempo. Eu falei com eles, uma das maiores crises em famílias que vão se adaptar num outro país é porque você não tem uma empregada doméstica aqui ou uma auxiliar na sua casa. As mulheres começaram a rir, falou, é verdade, parece que você leu nossa mente. Eu falei, eu sei. Uma das maiores crises que algumas famílias de classe média ou classe média alta vivem aqui, eu não tenho o suporte aqui que eu tinha lá, mas você tem inúmeras coisas aqui que você não tinha lá. A grande verdade é que a gente tem uma memória seletiva e a gente só lembra da parte boa da história, mas alguma coisa fez com que você se movesse de lá para cá. Então celebre o lugar onde você está, não olha para trás e nem se compara. A comparação pode roubar de você a gratidão em relação ao que Jesus já está fazendo. Você está comigo? Diga amém. Ser indesistível significa não se comparar a ponto de não se frustrar.
Ser indesistível significa não olhar para trás, porque o passado é um tempo que não existe mais. Ser indesistível significa entender que mesmo quando eu sou fraco, eu sou forte. Porque a minha fraqueza é uma oportunidade do sobrenatural de Deus se manifestar. Ser indesistível significa olhar muito mais para aquilo que eu carrego do que para aquilo que tenta roubar de mim o que eu já recebi. Irmão, entenda isso. Existe um fluir de muitas águas depositado em você, mas existem pessoas tentando entulhar os teus poços, tentando paralisar o teu fluir, tentando apagar o teu fogo, mas é você o responsável por manter o fogo aceso. Eu amo os cultos daqui, porque cada culto vai para um lugar diferente a palavra. Qual é o dever do sacerdote? Manter o fogo aceso. O fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará. Presta atenção nisso, irmão. Existe vida nessa palavra para você. Então a função do sacerdote era todos os dias, ele ia até o altar, ele retirava as cinzas daquilo que queimou no dia anterior, e ele colocava lenha nova para queimar até o dia seguinte. O que apaga o fogo não é só o pecado, mas é o contentamento com aquilo que Deus fez no passado. Então, se o sacerdote deixa a cinza lá e não coloca lenha nova, entenda isso, a cinza não tem como trazer o fogo novo. Então, a cinza não é algo necessariamente ruim, mas as cinzas são algo que já foi bom dia, mas não queima mais. Eu não entendi ainda, pastor, eu vou te explicar, irmão. O que Deus está dizendo para a gente é, se você se contentar com o que eu fiz no passado, você está dizendo que eu sou um Deus de passado. Mas eu não me limito ao seu passado. Eu sou um Deus que trabalha de geração em geração. Eu sou um Deus de passado, presente e futuro. Eu sou um Deus de passado, presente e futuro. Um Deus que fez no passado, mas continua fazendo hoje. Um Deus que te tocou no passado, mas continua tocando hoje. Um Deus que te libertou no passado, mas se você precisar, continua te libertando hoje. É por isso que a palavra diz, olha, o fogo queimará sobre o altar e ele não se apagará, mas a função, a responsabilidade de manter o altar em dia é sua. Prepare o teu altar. Deixa que o fogo quem traz é o Senhor. Sabe outra coisa interessante? Tem um episódio na história em que um sacerdote, ele vai no altar, presta atenção nisso, irmão, é o mesmo altar, e ele vai lá e ele gera fogo. A Bíblia diz que Deus considerou esse fogo como um fogo estranho. Alguém já ouviu esse termo? Quem é bem pentecostal, ou já é antigo de igreja, isso é fogo estranho. Alguém já ouviu esse termo? Normalmente a gente usa quando é algo que parece de Deus, mas não é de Deus. Irmão, não sei, essa palavra, não sei, essa oração, não sei, isso é fogo estranho. O que é um fogo estranho? Tem a mesma característica daquilo que é de Deus, mas não vem de Deus. Queima da mesma forma que aquilo que é de Deus, mas não vem de Deus. Então quando Deus olha, ele fala, é fogo, está sobre o altar, mas não fui eu quem fiz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, pega essa chave para a sua vida. Deus não tem responsabilidade com fogo que ele não acendeu. Deixa eu trazer isso para a tua segunda-feira. Deus não tem responsabilidade em fazer prosperar projetos que ele não se agrada que você se lance. Deus não tem responsabilidade em fazer com que dê certo portas que você entrou e ele disse para não entrar. Deus não é um fiador que a gente fala, eu quero assinar esse contrato, você só precisa assinar embaixo. Não. É diferente, irmão, as coisas com Deus são diferentes. Existe algo que é poderoso em Deus que se chama governo de Deus. É quando a gente fala, Senhor, eu entendo que você não é só o meu salvador, mas você agora é o meu dono. Seja feita a tua vontade, me leva para onde o Senhor quiser, me coloca nos lugares que o Senhor quiser, faz aquilo que o Senhor quiser, eu estou disponível, irmão. Ser indesistível significa se comprometer com o altar e entender e descansar na certeza de que Deus se compromete com fogo. Ser indesistível significa se comprometer com o cuidado com a tua casa e ter a plena convicção de que o entorno da tua casa é Deus quem guarda. Irmão, quando o anjo da morte vai passar naquela época lá em que o povo está no Egito, o que Deus diz? Olha, pega um cordeiro e agora pega do sangue do cordeiro e marca os umbrais da porta. Quando o anjo da morte passar, as portas que tem a marca do sangue do cordeiro não serão tocadas. O que Deus está dizendo é o seguinte, olha, o anjo da morte vai trazer juízo, mas se você guardar a tua casa será guardada. Entenda isso, houve livramento e houve juízo. Os sacerdotes que escolheram o que a sua casa ia experimentar. Então ninguém poderia reclamar depois se o anjo da morte entrou, se antes não tivesse marcado as próprias portas com o sangue do cordeiro. Faz sentido para alguém?
O que Deus está ensinando para a gente é o seguinte: você quer ser indesistível? Então tenha responsabilidade em relação àquilo que eu te chamei para fazer. Você é o único responsável pela história que você vai construir. Como assim, pastor? Eu estou me colocando no centro da minha história? Não. O que Deus poderia fazer, Ele já fez. Ele já deu para nós autoridade no nome de Jesus. Ele já deu para nós o poder, o sangue e a vida que há no sangue de Jesus. Ele já deu para nós a palavra que libera destinos, que tem chaves que abrem portas. Ele já deu para nós tudo aquilo que a gente precisa. Efésios 6 diz: então revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes, para que vocês possam lutar contra as astutas ciladas do diabo. A palavra está dizendo em Efésios 6, olha, vocês têm a armadura, o capacete, a espada, o escudo. Agora avancem, marchem, não recuem. Pastor, mas eu estou ferido no meio dessa batalha. Ok, talvez você não tenha se vestido com o que precisava se vestir. Talvez você não tenha se revestido com o que precisava se revestir. Mas a boa notícia é, se você está de pé hoje, é porque ainda existe uma nova chance de recomeçar. Ainda existe uma nova chance. É como se Deus estivesse realistando pessoas aqui. É por isso até que eu raspei minha cabeça, irmão. Eu estou no alistamento aqui. É como se Deus estivesse realistando e dizendo: ei, você está ferido? Deixa eu sarar suas feridas, toma novas vestes e vai de novo para o campo de batalha. Pastor, o que é o campo de batalha? É o dia a dia, irmão. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu incendiar você. Não vai ser rápido, não vai ser sem dor e não vai ser fácil. Desculpa decepcionar alguém aqui, mas essa é a verdade. Não vai ser rápido, não vai ser sem dor e não vai ser fácil. Mas os frutos daquilo que a gente vive em Deus são eternos. Às vezes a gente pega atalhos porque a gente quer prazeres momentâneos. O problema é que prazeres momentâneos não liberam destinos eternos. Irmão, ninguém escolhe o inferno como destino final, mas cada um de nós pode escolher os caminhos que levam até lá. Ninguém que está perdido escolheu o destino final, mas escolheu os caminhos que levam até lá. O que é ser indesistível, pastor? É ter sensibilidade para discernir os caminhos, é ter autoridade para dizer não para as tentações, é ter entendimento de aonde buscar ajuda quando sabe que não consegue mais, é ter plena convicção de que não é você quem é forte, mas é Deus quem te faz forte. Não é você que é bom, mas é Deus quem é bom e cuida de você. Não é você quem pode todas as coisas, apenas naquele que te fortalece. É você entender que não tem a ver com você mais, irmão, mas tem a ver com Deus. Paulo chega a ponto de dizer: olha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Então, porque não sou mais eu quem vivo, não tem mais a ver com as minhas limitações, irmão. Agora Deus tomou o controle da minha história. É Ele quem faz, é Ele quem luta por mim, é Ele quem fala por mim, é Ele quem me justifica, é Ele quem provê, é Ele quem me faz descansar e caminhar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. É Ele que prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. É Ele é o princípio e o fim de toda a história. Você está comigo? Vou começar a pregar. Eu quero falar sobre indesistíveis. Indesistíveis, irmão. Eu li algo que talvez defina alguns sonhadores aqui nesse auditório. Essa frase eu achei incrível. Ela diz: a única diferença entre o gênio e o louco é que o louco parou de sonhar. Perdão, o louco desistiu de sonhar. Eu não entendi, pastor. Eu vou explicar melhor. Todo gênio, todo cara que marcou a história, seja ele um libertador, seja ele um cara como Martin Luther King, como Nelson Mandela, seja ele um empreendedor como Elon Musk, Walt Disney, seja ele um herói da fé como José, como Davi, cada um desses caras em algum momento na construção da sua história foi tido como louco. Então qual que é a diferença entre um louco e um gênio? É que o louco desistiu de sonhar, ele parou antes da hora. Ele estava a alguns passos de viver o maior romper da sua vida. Ei, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. E que bom que as cadeiras estão distantes para eu não ficar cuspindo vocês. Presta atenção nisso. Tem pessoas desistindo porque não sabem que estão apenas a alguns passos do maior romper da sua história. Tem pessoas abrindo mão de carreiras, casamentos, projetos, propósitos, chamados, sem saber que estão apenas a alguns passos do maior romper da sua história. Irmão, ontem uma ovelha nossa lá de Orlando entrou no octógono do UFC, Rodolfo Vieira, 7ª luta no UFC, ele destruiu, primeiro round ele terminou a luta.
E aí o que eu estava compartilhando hoje de manhã é que na 8ª luta ele vai entrar com ainda mais convicção. E na 9ª, e na 10ª, e na 11ª, porque a gente precisa entender que esses desafios que a gente vive, eles são para forjar o nosso caráter e nos dar ainda mais confiança quando enfrentar os próximos. Então os adversários que a gente enfrentou até hoje não vieram para paralisar a gente, vieram para ensinar a gente. Aí deixa eu te falar uma coisa, você não está apanhando, você está aprendendo. Deus está forjando o teu caráter para um novo tempo. Pastor, mas é difícil, irmão, quem disse que seria fácil? Tem um dia mal, tem dia que dá vontade de desistir, tem dia que dá vontade de falar, cara, chega, eu não quero mais. Só que deixa no minuto seguinte o Espírito vir sobre você e te trazer a memória. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, você vai vencer também. Os teus gigantes não vão te abater, eles vão elevar você. Isso não é uma mensagem positivista, isso é a essência do Evangelho. O Evangelho é o triunfo da cruz sobre o inferno. O Evangelho é um Deus que se fez homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. O Evangelho fala sobre um Deus que na cruz, completamente vulnerável, despido, humilhado, fez de todo o inferno um espetáculo público. Isso é o Evangelho. E a minha pergunta é, se o inferno foi feito de palhaço, por que você acha que os seus gigantes não serão também? Aqueles que morreram com Cristo também ressuscitarão. Ele é o primogênito, inclusive dentre os mortos, para que em tudo tenha primogenitura. A palavra está dizendo, ele é o primeiro em tudo, até para vencer a morte. Mas a boa notícia é, aquele que um dia foi unigênito, se tornou agora primogênito. Ou seja, ele era único, agora se tornou primeiro. Acho que você não entendeu ainda. Ele era único, se tornou primeiro. Dentro da matemática, se existe primeiro, é porque nessa escala existem outros também. O que a Bíblia está dizendo é, ele era o único filho de Deus, mas porque ele se entregou, agora ele se tornou o primeiro de muitos. Tem algum filho de Deus aqui? Essa é a nossa vitória. Essa é a vitória da cruz. O pecado não nos prende mais, o passado não nos prende mais, as correntes não nos prendem mais, as cadeias, o jugo, a condenação, o cansaço não nos prende mais. Se nós recebemos de Deus o renovo para continuar lutando, isso é ser indesistível. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu acho que talvez ela seja o que melhor define o que a gente vai viver a partir daqui. Pastor, eu me comprometi com o meu destino mais do que todo o inferno se comprometeu em anular ele. Eu me comprometi com o meu futuro mais do que todo o inferno tem se comprometido para trazer à minha memória o meu passado. Pastor, eu me comprometi com as minhas promessas mais do que todo o inferno tem se comprometido para tentar me ludibriar com propostas. Eu estou focado. Neemias está no meio de uma construção. Os inimigos começam a enviar convites para ele. Ei, Neemias, vamos conversar. Neemias, desce das muralhas. Neemias, e todas as vezes que iam fazer esse convite, ele dava a mesma resposta. Eu estou ocupado demais com a visão que Deus me deu. Ei, olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Talvez o motivo do teu cansaço seja a falta de foco. Parou para conversar com quem não deveria. E eu não estou falando de pessoas só, eu estou falando de ambientes, pensamentos, eu estou falando de sugestões. Deu acesso ao que não deveria. E talvez isso enfraqueceu a tua fé, talvez isso enfraqueceu o teu ânimo, talvez isso enfraqueceu a tua alegria. Mas deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que aquilo que a gente dá acesso pode roubar de nós o que Deus tem depositado, se nós dermos acesso para Deus, a gente tem uma nova oportunidade de Deus derramar uma nova porção de novo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. Você já percebeu que alguém que está em crise por saudade de um antigo relacionamento, quando vê uma foto antiga, quando vê uma foto com aquele ex-namorado, com a ex-namorada, ou enfim, até num caso de divórcio, talvez com ex-esposo ou esposa, você já percebeu que às vezes só por ver uma foto a pessoa se abate? Alguém já viu isso? Alguém já viveu isso? Olha que louco, olha para cá. Fotos são registros simbólicos de algo, mas podem abater pessoas. Por quê? Porque existe uma chave aí. Tudo aquilo que você dá acesso, você dá poder. Se você dá acesso ao teu passado, você deu poder ao teu passado. Presta atenção nisso, irmão. Por que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus? Porque os nossos ouvidos são portais de entrada. Por que o próprio Jesus disse, olha, cuidado com aquilo que você faz, porque se isso faz você pecar, é melhor você arrancar aquilo que tem te levado para o pecado do que você viver em pecado. Irmão, presta atenção nisso. Por que a palavra de Deus diz sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração? Irmão, o coração não está de forma externa.
O coração está guardado de forma interna. Então a única forma do meu coração se perder é se eu deixar algo entrar. Cara, isso é muito poderoso. Eu estou recebendo muito de Deus. Eu estou recebendo de Deus essa noite. Tem mais alguém que está recebendo? Instrução, direção, presta atenção nisso. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas espera aí, se o meu coração está interno, como que algo pode fazer com que o meu coração se perca? Através dos portais de entrada. Os nossos ouvidos são portas de entrada. Os nossos olhos são portas de entrada. A mulher, ela é ganha pelo homem quando ela está namorando por aquilo que ouve. Agora, o que faz uma mulher ganhar o homem é aquilo que vê. Os portais de entrada para o homem, isso faz parte da nossa, da nossa, não é genética, mas a forma como a gente se move. O homem é atraído pelo que vê, a mulher é atraída pelo que ouve, são portais de entrada. A boca é um portal em que saem coisas. A própria palavra de Jesus diz, olha, o que contamina não é aquilo que entra, mas aquilo que sai. Por quê? Porque palavras ferem mais do que espadas. Tem pessoas que liberam palavras de morte. A Bíblia diz que na nossa boca carrega o poder de vida ou de morte. Então entenda isso, irmão, em nome de Jesus. Por que memórias abatem pessoas? Porque tudo aquilo que você dá atenção, você dá poder. Você está comigo? Amém? Então debaixo desse entendimento, vamos abrir um pouco esse leque. Presta atenção. Se eu dou atenção à palavra de Deus, eu dou poder à palavra de Deus. Se eu dou atenção às promessas de Deus, eu dou poder às promessas de Deus. Se eu dou atenção ao destino que Deus preparou para mim, eu dou poder para que o destino que Deus preparou para mim se cumpra. O que Deus está falando para a gente é, ei, mantenha-se focado. Tira tudo aquilo que não é de Deus para você, da tua zona de visão, e começa a enxergar aquilo que eu preparei para você. Não se distraia. Não olha para trás. Por que Deus fala não olha para trás? A gente tem até aquele episódio da esposa de Ló. Ele diz, olha, não olha para trás. Por quê? Porque existe algo novo que eu estou fazendo. Deus está dizendo para a gente, eis que eu estou fazendo coisas novas. Então não olha para trás, porque em algum momento você pode tentar comparar o que viveu com o que está vivendo. Isso vai matar você. A diferença entre um gênio e um louco é que o louco desistiu de sonhar. Todo visionário, todo herói da fé, todo empreendedor, todo cristão, em algum momento da sua caminhada já foi considerado louco. A pergunta é, o que faz com que você não desista? Eu creio que é uma plena convicção em relação ao chamado que tem. Irmão, eu tenho tido um número grande de seguidores agora nas redes sociais, pelo menos para mim é grande em relação ao que eu tinha no último ano. E dentre esses seguidores tem todo tipo de pessoa e tem todo tipo de mulher. Tem mulheres lindas, tem top models, tem atletas, tem uma galera lá. E a pergunta é, você se sente tentado em algum momento? Irmão, eu sei quem eu era antes de Jesus chegar. Eu sei que uma distração pode roubar tudo que Deus tem me tornado e feito em mim. Então é muito simples manter o foco. É você olhar para aquilo que está em jogo. O que está em jogo? Cecília e o referencial que ela tem de mim como pai. Kezinha e o referencial que ela tem de mim como esposo. A igreja que Deus tem dado e o referencial que tem como pastor. Manter o foco é simples. É só você olhar para os presentes de Deus e comparar com as propostas do inferno. Irmão, em nome de Jesus. Só que às vezes a gente negocia com o pecado. Esse dia eu estava falando com o jovem, ele caiu, pastor, desculpa, eu não queria, mentira. Ele falou, não, eu não queria. Eu falei, se você não quisesse, parava no beijo. Se você não quisesse, parava quando ela estava tirando a roupa, ou você. Se você não quisesse, parava quando você estava botando preservativo. Desculpa falar escrachado aqui, as crianças estão no Kids. Então não vem tentar me convencer ou tentar se convencer de que você não poderia em qualquer momento ter parado aquilo que você parou. Você desejou isso, só que depois que você consumou, você sentiu vazio, porque é isso que o pecado faz. Ele te atrai até ter você, depois que ele tem, ele não quer mais. É por isso que dá esse vazio é o pecado falando, eu já tenho tudo que eu queria a tua santidade, that's it. Eu queria apagar você, eu queria derrubar você, fazer você sentir mal, eu queria que você se sentisse sujo. Você está se sentindo assim? Então ok, minha parte está feita, irmão.
Semana passada a gente teve o domingo mais vazio desde que a gente veio para cá, surreal. E eu falei sobre isso, eu falei, cada cadeira vazia que você está vendo pode ser, é claro que existem exceções, mas algumas delas podem ser pessoas que no carnaval acabaram se perdendo e agora estão se sentindo sujos demais para voltar. Deixa eu te falar, uma das armas mais fortes que o inferno sempre usou é tentar jogar na tua cara o teu passado, é tentar dizer para você que você é aquilo que você era. Então se você não tiver a plena convicção de quem você é em Cristo, você pode em algum momento acabar aceitando essa mentira. Você pode acabar olhando para aquilo que você fez e falar, quer saber, eu estou tentando enganar quem? Irmão, entenda isso, você não é o seu pecado, você não é o seu passado, você não é o seu erro, você não é a sua crise, você não é o seu deslize, você é quem Deus diz que você é, e só você pode escolher se agarrar às verdades de Deus sobre a tua identidade ou às mentiras do inferno sobre você. Eu sei quem eu sou porque Deus disse quem eu sou. Eu sei o que eu posso porque Deus já estabeleceu os limites daquilo que eu posso. Eu sei para onde eu vou porque Deus já liberou palavras até onde eu posso ir. Então a gente precisa se encher das verdades de Deus para que não tenha espaço para nenhuma mentira do inferno. E isso torna você indesistível. Faz sentido para alguém? Eu quero que você enxergue a partir de hoje cada desafio, cada gigante. De verdade, olha para mim. Eu quero que você enxergue como escolas. Você não está apanhando, você está aprendendo. Deus está forjando o teu caráter para aquilo que Ele vai fazer. Irmão, a palavra de Deus diz, não se coloca vinho novo sobre odres velhas. A odre era como se fosse um recipiente. Imagina um recipiente, se eu não me engano, feito de couro, que recebia o vinho. Então a palavra está dizendo, olha, não se pode derramar vinho novo sobre odres velhos. Você sabe por quê? Porque quando o vinho novo era derramado sobre um recipiente antigo, o recipiente não suportava a força do novo, ele se despedaçava. Não é que Deus não queira fazer coisas novas sobre uma estrutura antiga, é porque Ele está poupando a gente. O novo de Deus, quando encontra uma estrutura antiga, vai matar você. Você não consegue suportar a unção que Deus quer derramar. Uma coisa que eu aprendi com um profeta que forjou muito o meu caráter profético alguns anos atrás. Ele disse, André, você vai precisar de unção para sustentar, você vai precisar de caráter para sustentar a unção que tem. Porque o que determina até onde você pode chegar não é o quanto de unção você tem, mas o quanto de caráter você tem para sustentar a unção que recebeu. Irmão, Deus não tem dificuldade, imagine que isso aqui é você, Deus não tem dificuldade de fazer que sobre você transborde unção, vinho novo, óleo novo. Agora a pergunta é, como nós estamos para receber o que Deus tem feito? Deus não tem dificuldade em trazer chuva sobre os campos. A pergunta é, quão fundo estão os nossos poços para receber a chuva que vem de Deus? Você está comigo ainda? Você não está apanhando, você está aprendendo. Deus está forjando o teu caráter. São como checkpoints. Você pode repetir só para eu não falar errado sozinho, diga checkpoints. Obrigado, vocês são incríveis. São como checkpoints, você precisa passar por lá. Numa corrida, esses dias descobriram que uma mulher, ela burlou uma corrida. Vocês chegaram a ver isso? Ela correu uma parte, depois ela entrou, não sei se foi num carro, numa bicicleta, e ela foi lá na frente e entrou de novo na corrida. Aí pelo chip ou alguma coisa do tipo, descobriram que ela burlou. Então entenda isso, por mais que ela possa ter ido mais rápido, por mais que ela tenha cruzado a linha de chegada mais rápido, a corrida dela não tem valor. Cara, isso é muito forte. Você chegou mais rápido, você se cansou menos, parabéns, mas a sua corrida não tem valor. Você correu inutilmente. O que significa correr inutilmente? Significa chegar no mesmo destino que todo mundo chegou, mas sem passar por os lugares que você deveria passar. Checkpoints são lugares que a gente precisa passar. Tem situações que a gente precisa passar. Pastor, eu fui traído e eu me sinto mal. Irmão, Jesus foi também. Eu fui traído e é difícil perdoar. Irmão, Jesus foi também. Você não acha que é muito egoísmo da nossa parte desejar ser poupado de algo que nem o Filho de Deus foi? Pastor, mas eu passo desafios. Jesus também, irmão. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele teve que voltar por um caminho que ele acabara de passar e quase foi apedrejado. Os discípulos estão lá e estão dizendo, Jesus, é melhor a gente não ir, porque se for, a gente pode morrer. Aí ele está dizendo, eu vou, se alguém quiser ir comigo. Um dos discípulos diz, vamos, e se necessário for, morramos com eles também. Jesus foi ressuscitar um homem, mas foi se expondo à morte. Quando Jesus chega lá, a Bíblia diz que depois de ressuscitar, se espalha a notícia entre o povo que aquele homem ressuscitou um homem morto.
A minha Bíblia sua diz, eu não lembro agora qual que é a passagem, quando se espalha a notícia de que Jesus havia ressuscitado aquele homem, sabe o que acontece? Os religiosos começam a se organizar e eles começam a dizer entre si: a gente precisa parar essa história. Pena que eu não lembro agora qual a passagem, mas é muito incrível. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei: como assim? Eles começam a dizer: a gente precisa parar esse homem, porque se não pararmos ele vai revolucionar tudo. Irmão, Jesus, tem uma frase que eu acho incrível, eu não estou lembrando agora o nome do pastor, mas ele diz que Jesus não foi crucificado porque era um cara legal. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Tim Keller. Jesus foi crucificado porque ele ameaçava o sistema. Jesus ameaçava os religiosos. Jesus ameaçava a hipocrisia. Jesus ameaçava aqueles que viviam às custas do povo, mas não representavam o próprio Deus. Entenda isso. Quando Jesus ressuscita alguém, os religiosos dizem: cara, a gente precisa parar esse cara, senão ele vai revolucionar tudo. Eles começam a tramar a morte de Jesus, acreditando que quando matassem Jesus, cessaria uma revolução. O que eles não sabiam é que a morte de Jesus não era o fim da revolução, era o começo dela. Tudo começou a fluir para nós a partir do sacrifício de Jesus. Ali se cumpriu a redenção. Então entenda isso. Todo o projeto do inferno para paralisar você, quando você permanece em Deus, só vai potencializar você. O gigante não parou Davi, tirou Davi da invisibilidade. A cruz não parou Jesus, mas manifestou a redenção. O mar não parou o povo no Egito, mas fez com que todo o exército de Faraó morresse afogado. Você percebe que cada dificuldade que se levanta, ao primeiro momento parece que vai parar a gente, mas logo depois fortalece a nossa fé e gera em nós um caráter que crê em milagres sobrenaturais. Irmão, eu tenho convicção, você em algum momento viveu alguma coisa que você acreditou que aquilo era o final da tua história. Eu tenho plena convicção. Pessoas aqui que já enfrentaram depressão, em algum momento você imaginou: é o final da minha história. Pessoas aqui que enfrentaram, que você quebrou financeiramente, você passou humilhação. Talvez você está aqui para recomeçar, talvez você está aqui para reconstruir. E desculpa te alertar, mas talvez você está aqui só para fugir do teu passado. Mas eu vim te dizer uma coisa: lembra daquele momento que parecia ser o final da tua história? Olha que incrível, você está ainda de pé, você está aqui até hoje. Sabe o que significa? Aquilo que um dia disse: esse é o fim, se tornou só uma parte de um novo começo. Eu tenho falado muito porque eu comprei essa briga contra a depressão e a ansiedade, por mais que eu nunca tenha vivido, mas eu creio que ninguém está livre disso. E eu entendo que esse é o maior desafio da minha geração. Eu comprei essa briga. Irmão, presta atenção, uma das coisas que eu mais tenho falado, e eu não lembro qual é o autor dessa frase, mas não coloca um ponto final aonde o autor da vida continua escrevendo. Às vezes a gente está dizendo: esse é o final da minha história, e Deus está falando: ei, peraí, eu ainda estou falando coisas a teu respeito, eu ainda estou liberando palavras a teu respeito. Não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Então são como checkpoints, você precisa passar. Pastor, eu precisava passar por isso? Precisava, irmão. Tudo que a gente vive é porque Deus permitiu, e se Deus permitiu é porque tem um propósito. Deus não nos empurra para crises, mas se Ele permite que elas cheguem, a gente vai ter alguma coisa para aprender com isso. Já falei sobre isso, quando eu estava internado, eu sou um cara apaixonado por filme. Irmão, quando eu tinha 15 anos de idade, eu fui espancado na saída de uma boate. Eu fiquei um mês com a minha boca toda amarrada, porque fraturaram minha mandíbula, rasgou o nariz, enfim. Eu também não era um cara legal não, ok? Eu ganhei um prêmio da locadora, uma cesta de chocolate. Eu falei: mãe, por que deram essa cesta de chocolate? Não, pela quantidade de filmes que você alugou. Na época que a gente tinha que ir numa locadora, alugava, sabe, era uma coisa plástica assim, você tinha que rebobinar, ok? Vocês não sabem o que é isso. Eu ganhei, então entenda, você está falando com um cara que é apaixonado por filme. Eu assistia muito filme, até que surgiu a Netflix. Aí eu descobri que agora a graça é só escolher um filme, e depois de 2 horas você desiste de escolher o filme, porque não tem nenhum filme legal, e você vai dormir. Alguém passa por isso também? Foi feito um estudo sobre o comportamento de usuários da Netflix. A gente passa mais tempo escolhendo títulos do que assistindo títulos. Eu acho que só tem 5 filmes legais, e como a gente já viu todos, a gente fica com a plena esperança de que deve ter alguma coisa que eu não achei. Não tem, ok? Tudo que tinha para ver você já viu, é aquilo ali, é isso aí e acabou. Fechar esse parênteses do Netflix. Mas é incrível a Netflix, vai que um dia eles patrocinam uma série nova. Netflix é incrível, tá, gente? Assinem. Deixa eu beber uma água aqui. Jesus. O dia que eu estava...
Entenda isso. Então eu sou um cara apaixonado por filme. Quando eu fui internado, eu não tinha plano de saúde na época, a Kezinha, a Ceci tinha, eu não tinha. E aí quando eu cheguei no hospital, o cara que a gente tinha começado a igreja 5 meses antes, sei lá, o dono da casa que a gente começou o GC, que depois virou igreja, ele era médico e foi ele quem abençoou a gente em tudo. E aí daqui a pouco me transferem do CTI para um quarto. Quando eu chego no quarto, tinha ar-condicionado, um banheiro só para mim e uma TV. Eu falei, uau, obrigado Jesus. A gente só dá valor àquilo que tem quando a gente fica muito próximo de não ter mais. Detalhes tão simples. Fica a dica. E aí quando eu chego lá, eu olhei aquela TV, eu falei, cara, demorou, eu vou mergulhar nos filmes aqui, eu vou assistir um monte de filme. E aí Deus falou nitidamente comigo, deserto não é lugar de entretenimento, deserto é lugar de aprendizagem. Deixa eu te falar uma coisa, não tente se entreter em estações que você deveria estar aprendendo. Porque sabe qual é a chave do checkpoint? É que você precisa passar por lá. Então se você passa de fase sem vencer aquele chefão, na fase seguinte ele vai bater a tua porta de novo. Entenda isso, tem pessoas que vivem, parece que estão andando em círculos. Irmão, não é porque você está andando em círculos, é porque aquilo que você precisava vencer lá atrás e negligenciou, vai bater para te visitar lá na frente de novo. Então o desafio de hoje, vença hoje. O teu gigante de hoje, vença hoje. É o pecado, vença hoje em nome de Jesus. É o cansaço, seja renovado em nome de Jesus. É um diagnóstico médico, seja curado em nome de Jesus. É uma afronta, se esconda em Deus. É uma dívida, mergulhe em Deus. Se for algo que você precisa fazer, naturalmente faça. Às vezes a gente espiritualiza tudo porque é mais fácil a gente dizer que é demônio do que a gente aceitar que é caráter. Resolva seus problemas, confronte os seus gigantes, lute suas lutas. Agora tenha plena convicção, em Cristo você já é mais do que vencedor. O que significa ser mais do que vencedor? É a convicção de alguém que entra no ringue sabendo qual é o resultado final. Mais do que vencedor é um exército que entra numa guerra sabendo qual é o resultado final. É alguém que sabe quem é e sabe quem luta por si. Então não se preocupa com o resultado, porque se Deus é por nós... Essa passagem está estabelecendo uma verdade. Irmão, ele está dizendo, é quase como se fosse ridícula a pergunta. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? É como aquele irmão mais velho, quando a gente arranja briga na escola. Você está no, sei lá, no first grade, o teu irmão é do quarto. Aí alguém arranjou briga com você, chega o teu irmão. Você fala, irmão, se meu irmão está comigo, quem aqui vai ser contra amigo? Faz sentido ou não? Comigo eu falei brincando, tá? Cecília estava sofrendo bullying na escola por um período. Eu falei, é porque você é linda demais, não liga não. É porque você é fofinha demais. Aí ela já estava incomodada. Aí, cara, uma coisa que a gente fez mudou toda a história. Um dia eu fui lá e ela falou, pai, entra aqui na minha sala. Aí eu entrei. E quando eu entrei, os meninos que estavam fazendo bullying com ela estavam todos sentados. Então eu já sou um pouquinho maior do que eles. Eu fiquei um pouquinho mais. Se é que você me entende? Eu não fiz nada, irmão. Isso é muito poderoso. Eu não fiz nada, mas eu estava ali. Quando você sabe quem você é, os seus inimigos se sentirão coagidos só pela tua presença no ambiente. E aquelas crianças não são inimigas da minha filha, mas aquela mentalidade sim, de que eles poderiam falar para ela coisas que quisessem. Mas quando o pai dela chegou, tudo mudou no dia seguinte. Não foi intencional, eu só cheguei, pai, isso aqui é a mesa. Eu falei, que legal, filha. E tá lá o cara falou assim, hello, high five, high five, high five. Hi, how's it going? Caraca, que legal, filha. E eu tô lá, um gigante andando no meio do... Uau, que legal, filha. Pera aí, deixa eu puxar a cadeira aqui rapidinho. Para os meninos deve ter sido assim, ela contou tudo pro pai e esse cara veio resolver. Agora sabe o que é interessante? No dia seguinte a Cecília falou, pai, foi incrível. Eu falei, sério? Sério, ninguém mexeu comigo, todo mundo perguntou de você? Então entenda isso. Numa sala em que os nossos gigantes nos afrontam, tudo que a gente precisa fazer é deixar o nosso pai entrar. Tudo que a gente precisa fazer, aplauda mais forte se for para ele, irmão. O que eu preciso fazer? É só chamar o seu pai para entrar. Os gigantes são os mesmos, o ambiente é o mesmo, as afrontas são as mesmas, mas uma coisa mudou, o seu pai entrou na sala. Pai, esses aqui são os meus
gigantes: depressão, ansiedade, medo, finanças. Aí imagina Deus passeando no ambiente onde os seus gigantes estão. Eu imagino que nesse ambiente essa frase faz todo sentido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, o que eu quero dizer para você, e eu não consegui entrar na mensagem hoje, mas existe algo fresco de Deus pra gente. Sério, se você quiser assistir outra parte, assista depois no nosso canal a mensagem da manhã, que foi para um outro lugar também. Se você quer ser indesistível, descansa em Deus, confia nele, e o demais ele fará. Você quer ser indesistível, não negligencie suas lutas, vá para cima dela com confiança. Entra com ousadia, tendo a convicção de que a sua identidade libera o seu destino. Por que eu sou mais do que vencedor? Porque eu sou filho e ponto. Por que eu tenho acesso às heranças do meu pai? Porque eu sou filho e ponto. Por que eu vou viver milagres e os melhores dias da minha vida? Porque eu sou filho e ponto. Cecília não precisou me convencer de dar para ela tudo que eu puder dar. Ela não precisa me convencer, é dela por direito. Por quê? Porque a filiação que existe entre nós faz com que eu me entregue por ela se for necessário. Cecília comprou algo, Cecília te comprou, Cecília, ela nem precisou me conquistar, só o fato dela existir já me conquistou. Ela nasceu e ponto. Você não precisa conquistar a Deus, Ele já foi conquistado por você, porque Ele desenhou você, Ele desejou você, e Ele vai manter você, vai estabelecer você, vai guardar você, defender você. Por quê? Porque como fomos feitos imagem e semelhança, Deus estabeleceu um princípio. Todas as vezes que eu olho para você, eu me vejo em você. É como se fosse um vínculo. Deus está estabelecendo uma garantia. Por que Deus não deleta a criação depois que a criação peca? Porque Ele deletaria uma parte de si mesmo. Fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Então Deus olha para alguém e Ele se vê em alguém. Eu vou finalizar aqui, irmão. Recebe isso em nome de Jesus. A única pessoa que em qualquer momento que Cecília viesse a viver, entenda isso, imagina, é só uma conjectura e eu anulo isso já pelo sangue de Jesus. Cecília, imagina, se perdeu, está vivendo uma vida completamente diferente do que a gente ensinou, a gente está tempos sem ver e depois de um tempo ela retorna para casa. E a Cecília está falando assim: pai, mãe, vocês não sabem quem eu sou, vocês não me conhecem, eu mudei, muitas coisas aconteceram. Irmão, entenda isso, eu e Kezinha, nós seríamos as duas únicas pessoas que poderíamos dizer para ela: não, filho, na verdade a gente sabe quem você realmente é, porque a gente conheceu você antes do pecado te deformar. Por que Deus não desiste de você? Porque Ele viu você antes do pecado tentar deformar você. Deus conhece você na tua gênese. Pastor, desde o ventre da mãe? Não, o ventre da tua mãe nem tinha sido gerado e Ele já se relacionava com você. Deus já chamava você pelo nome, estabelecia promessas e palavras, e o universo ainda não tinha sido criado e Ele já se relacionava com a criação. Quando Deus cria o homem, Ele só trouxe forma a algo que já existia. Cara, isso é muito poderoso. Quando Deus cria o homem, Ele só dá forma natural a algo que já existia de forma sobrenatural. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Se saímos dele, já existimos nele. Se saímos dele, já éramos reais nele. Se saímos dele, já estávamos vivos nele. Então o que Deus fez foi só expressar aquilo que já existia. Irmão, no 6º dia da criação, lá em Gênesis, Deus não começou algo do zero, Deus replicou algo que já existia. É o único momento em que Deus abre mão da imaginação, em Gênesis. Isso é muito louco, porque havia trevas e Ele estabelece a luz. Ele estabelece a separação entre a porção seca e a porção molhada, entre o dia e a noite. Ele estabelece a criação, todos os frutos, as árvores, os animais. Mas quando chega na hora de criar o homem, Deus não cria algo que não existia. Ele replica o que já existia. Ele diz: façamos então o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então entenda, pastor, quando que eu fui criado, quando que eu nasci? Você nasceu quando Deus se expressou pela primeira vez para a criação. E quando Deus foi criado, Deus não foi criado, Ele era.
Ele é e Ele é aquele que há de vir. Não existe início e fim. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é infinito e ilimitado. Essa loucura é aquela canção que eu acho tão lindo. É por isso que ninguém explica Deus. Infinito é algo que não tem final. Ilimitado é algo que não tem limites. Só que Deus é interessante porque não é algo que começou e não vai terminar. É algo que não dá para saber nem se começou. E sabe qual a boa notícia? Desde sempre você já estava lá. E é por isso que quando Jesus estabelece a redenção, e eu finalizo aqui, o que Ele está fazendo é trazendo a gente de volta para o lugar de origem. Jesus diz, olha, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância. Eu vim, no original ele diz para que tenham Zoe, ou seja, a própria vida de Deus. Jesus está dizendo, eu vim para colocar você no lugar que você nunca deveria ter saído. É por isso que as promessas que Jesus tem para nós são promessas de vida eterna, porque para viver promessas eternas, você não conseguiria fazer isso sendo limitado. Faz sentido? Deus te dá promessas de vida eterna, mas a sua vida termina com 60 anos. Deus te dá promessas de vida eterna, mas a sua história termina com 80 anos. Então Jesus diz, olha, já que você vai viver promessas eternas, você vai receber vida eterna também. Agora nos tornamos um com o Pai. Irmão, a morte não separa mais você de Deus, o pecado não separou mais você de Deus, porque se estamos em Cristo, nada poderá nos separar do amor de Deus, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra coisa na criação nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pastor, eu quero me tornar indesistível, o que eu faço? Aceita a identidade que você já tem e caminha à altura dela. Judas sabia que era discípulo. Adão sabia que era filho. Davi sabia que era rei. Sansão sabia quem era libertador e o homem mais forte que já existiu. Mas o fato deles saberem quem eram não significa que eles não tenham esquecido em algum momento. O que eu vim aqui nessa noite é lembrar quem você é, porque isso libera o que você pode. Você é filho de Deus, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, você foi justificado por Ele, você foi renovado por Ele. Então não há nada nem ninguém, nada nem ninguém que possa mudar quem você é. Não tem nada que você faça para que Deus te ame mais. E não tem nada que você tenha feito para que Deus te ame menos. Ele ama você por quem você é. Você pode levantar suas mãos e declarar isso comigo. Diga, obrigado, Jesus. Diga, porque eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Diga, eu posso o que o Senhor diz que eu posso. Diga, e eu vou viver o que o Senhor diz que eu vou viver. Diga, eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás. Diga, eu não vou parar, nem me comparar. Diga, porque eu vou viver, a partir de hoje, o maior romper da minha história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, aplauda Ele no seu lugar e fique de pé. Eu tenho uma palavra que vai liberar o destino de alguém aqui nessa manhã. Cadê você? Uma palavra pode liberar o destino de uma família. Uma família pode liberar o destino de uma nação. Uma nação pode liberar o destino de uma geração inteira. E geração atrás de geração contarão as grandiosidades dos feitos de Deus. Sabe, a Bíblia fala a respeito de heróis da fé que mudaram a história, mas tudo começou com um passo de fé. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está feliz ainda? Diga amém. Antes da gente começar, eu queria convocar aqui pelo menos uns 400 incendiários. Tem algum incendiário aqui nessa manhã? Vamos, tem alguém apaixonado por Jesus nessa manhã? Aleluia. Você que já é filho da casa, você sabe. Quando Deus tocar você, reage a isso. Quando algo se mover no teu espírito, no teu interior, reage a isso. Quando algo fizer sentido para você, reage a isso. Você pode ficar de pé no seu lugar, você pode celebrar, você pode gritar, você pode correr, mas em nome de Jesus, faça alguma coisa enquanto Deus está mudando a sua história. Você está comigo? Diga amém. A palavra de hoje, o tema da mensagem de hoje é posicionamentos. Jesus, vai dar certo. Posicionamentos que liberam destinos. Fala comigo, posicionamentos liberam destinos. Uma das maiores mentiras que contaram pra gente é a ideia de que uma fé passiva gera algum tipo de resultado. Uma fé passiva é uma fé medrosa, uma fé passiva é uma fé preguiçosa.
Uma fé passiva é uma fé que entendeu que a ideia de aguardar em Deus significa não fazer nada até que Deus faça. Quando na verdade a ideia bíblica de esperar em Deus significa fazer a parte que Deus me pediu e confiou, e ter a convicção que a parte dele, Ele já fez. Alguém comigo aqui, diga amém. 40 anos de idade, mora com os pais, não sabe o chamado, não se envolve, não participa. O que você está fazendo? Eu estou esperando em Deus. Não, você não está esperando em Deus, você está desperdiçando algo que vai ser cobrado. A Bíblia fala sobre uma parábola de talentos, e a Bíblia fala que talentos foram distribuídos, confiados, mas no tempo certo foram medidos e prestamos conta daquilo que fizemos com o que recebemos. Existe uma diferença muito grande, igreja, entre aquilo que Deus te deu e o que você faz com aquilo que Ele te deu. Tem pessoas que receberam menos de Deus fazendo mais do que pessoas que receberam muito de Deus e não estão fazendo nada. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero chacoalhar você, despertar você, ativar você, para que você saia daqui nessa manhã sonhando os sonhos de Deus. Nada menos do que os sonhos de Deus, nada menor do que a vontade de Deus. Vamos, alguém aqui? Nada abaixo do que as promessas de Deus. Não, você não vai se encantar com os presentes de Deus. Os presentes de Deus são presentes, mas não são mais importantes do que a presença dEle. Não, você não vai descansar e ficar confortável demais nos palácios. É nesse lugar que muitos reis perderam as suas guerras. As distrações matam mais do que muitos gigantes. Sansão não foi vencido por um gigante, Sansão foi vencido por uma distração. Davi pecou no seu palácio, não porque ele perdeu uma batalha fora, mas porque ele perdeu uma batalha dentro. A Bíblia diz que era primavera, período em que os reis iam para a guerra, e Davi preferiu permanecer no palácio. As distrações roubaram de muitos líderes na nação algo poderoso que Deus havia confiado para eles. Líderes que estabeleceram ministérios prósperos, mas se perderam com recursos. Líderes que estabeleceram um ministério próspero, tocaram milhares, curaram milhões, mas se perderam por conta de um acesso, 10 minutos, que envergonharam toda a sua história. Homens grandes na nação que mancharam a história da família por conta de adultério. Mas assim como nenhum milagre acontece da noite para o dia, as brechas que a gente abre também não acontecem da noite para o dia. Nenhum cara extraordinário que a gente conheceu, que caiu com a secretária, caiu da noite para o dia. Não, são mensagens, acessos, pensamentos, liberdades. Nenhum grande líder que perdeu a isenção em relação a recursos, perdeu da noite para o dia, não. Vai perdendo a pureza, negligenciando princípios, o coração vai se cauterizando. Então eu vim aqui nessa manhã te lembrar que assim como posicionamentos que nos levam para caminhos de morte, são escolhas que a gente faz, posicionamentos que nos levam para caminhos de vida também. E é esse bom caminho, e é essa boa parte que você e a sua casa vão escolher e vão viver em nome de Jesus. Se alguém está comigo aqui em nome de Jesus, diga amém. Sabe, a ativação, o transbordo, a prosperidade, a aceleração são respostas dos céus a um posicionamento na terra. Homens clamam, os céus respondem ao nosso clamor. Homens semeiam, os céus multiplicam o que foi semeado. Homens batem, os céus fazem com que portas se abram. Homens procuram, os céus fazem com que a gente encontre aquilo que procura. Você pode perceber que todo milagre que a gente vê na Bíblia fala a respeito de uma reação dos céus a um posicionamento da terra. A mulher do fluxo de sangue, aquele cego que clamava enquanto a multidão tentava calá-lo, aquele paralítico que foi içado do telhado. Cada um deles precisou fazer escolhas, e cada uma das suas escolhas liberaram seu destino. Pedro foi chamado por Jesus assim que ele viveu o seu maior milagre financeiro. Aquele jovem rico foi chamado por Jesus, mas não seguiu Jesus porque tinha riquezas demais. Adão, ele peca no meio do paraíso. Jesus resiste à tentação no meio de um deserto. Em toda a história bíblica a gente vê que não tem a ver com o que você tem, com o que você é, onde você está. Tem a ver com as escolhas que você faz. Saul era rei e as decisões dele tiraram dele o reinado. Davi era pastor e o coração dele fez ele reinar.
José foi feito escravo, mas a resiliência, a confiança dele nas promessas de Deus tornou ele governador. O governador, porque não caminhava e ouvia os céus, precisou trazer um escravo para aconselhar. Sabe, não importa a posição que você ocupa ou o cargo que você tem, tudo isso é indiferente, irrelevante. Agora, a posição que você ocupa em Deus é o que vai definir o teu destino e toda a tua história. Alguém está comigo aqui? Alguém comigo aqui de verdade? Sabe o que eu amo na igreja? A igreja é o único organismo social em que faixa etária, poder aquisitivo e o quão culto você é não interferem em nada na posição que você ocupa dentro de um ministério. Para uma igreja saudável, é possível que um CEO de uma grande companhia se converta aqui hoje, como tem se convertido em todos os cultos. Em algum momento ele queira participar do projeto de Deus e ele se entender o corpo de Cristo e ele vai ser ativado no chamado. E vamos imaginar que ele queira servir na intercessão. É possível que um coordenador da intercessão trabalhe na portaria do prédio em que esse homem dirige uma empresa. Mas quando ele entra no ministério, ele precisa reconhecer que a posição que essa pessoa ocupa é mais alta do que a posição que ele ocupa. O único organismo social que não leva em consideração diploma ou um histórico natural, que não leva em consideração justiça própria ou uma performance pessoal, é o reino de Deus. No reino de Deus é possível você dormir como escravo e acordar como governador. No reino de Deus é possível você dormir como perseguidor e acordar como libertador. Alguém está comigo aqui? Diga amém. No reino de Deus é possível você dormir como Saulo, acordar como Paulo. É possível você dormir como Pedro pescador, acordar como apóstolo de uma igreja primitiva. No reino de Deus é possível você dormir como José, escravo, e na noite seguinte dormir como José, governador de uma nação. Irmão, não importa de onde você veio, não importa a criação que você teve, não importa a geografia que você ocupa, quando Deus quer posicionar alguém, não há quem possa impedi-lo. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, se for para ele, você pode fazer barulho. Agora, o que diferencia homens naturais que se tornam extraordinários e homens extraordinários que escrevem uma história ordinária? É o seu posicionamento, é o seu nível de obediência, é o seu nível de resiliência, é o seu nível de honra. Ontem a gente fez o último Experience. Se puder abaixar só um pouquinho o teclado. Ontem a gente fez o nosso último Experience em Curitiba. Percorremos 6 estados em 6 dias, em algumas cidades 2 sessões, café à tarde com todos os pastores todos os dias, reunião depois dos cultos todas as noites. Fizemos o Experience, mais de 10 mil pessoas no auditório, 130 mil pessoas online. No dia seguinte embarcamos de novo. Ontem, na última sessão do último culto, do último estado, da última cidade, eu estava exausto. E aí eu falei com o pastor André, eu falei: pastorzão, deixa eu só celebrar esse último culto. Eu não quero pregar, eu estou exausto. Eu vou ser sincero, eu nem queria estar aqui, eu queria estar com meus filhos, eu estou morrendo de saudade deles. E aí ele falou: Fernandes, eu preciso que você pregue. Pastorzão, eu amo te ouvir pregar, a igreja ama te ouvir pregar, eu estou aqui só para te honrar, me poupa dessa. Ele falou: cara, é importante para mim que você pregue. E aí eu subi e preguei, e foi a maior liberação que eu consegui dar em todos os dias de Experience. Por que isso aconteceu? Tem um princípio, o princípio de posicionamento em obediência. Quando você obedece mesmo sem concordar, quando você obedece mesmo sem querer, você acessa um lugar de favor no reino dos céus. Jesus cumpriu esse princípio. Jesus está diante da morte, ele está a alguns momentos de se entregar na cruz. Ele fala: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E o Pai fala: eu quero. Ele enfrenta a morte, morte de cruz. Jesus, ele enfrenta o que os médicos dizem que é o estágio máximo de estresse que o corpo humano suporta antes do seu sistema nervoso desligar. Jesus transpira sangue, mas ainda assim obedece ao Pai.
Em todos os momentos na Bíblia a gente vê Jesus chamando o Pai de Pai. Dizem que Ele é bom e Ele fala, não, bom é o Pai que está nos céus. Perguntam como que Ele faz as coisas que Ele faz, Ele diz, eu só falo o que eu ouvi o meu Pai falar, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. O único momento da história bíblica, antes da crucificação, em que vemos Jesus chamando o Pai de Deus, é quando Ele está na condição de pecado, crucificado sobre um madeiro. Pela primeira vez Jesus não chama o Pai de Pai, Ele chama o Pai de Deus. Ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Irmão, o único Filho de Deus enfrentou a separação para cumprir algo que o Pai pediu. E a gente acha que vai viver a plenitude da vontade de Deus sem fazer o que Deus está nos pedindo. Se nem Jesus foi poupado, irmão, de caminhar em obediência, não acredite que a gente pode fazer o que quer e vai viver o que Deus disse que a gente viveria. A única pessoa que pode frustrar os planos de Deus sobre a sua vida é você. Porque quando Deus profetizou algo, prometeu algo, comunicou algo, existe uma dinâmica criativa nos céus. Tudo que sai da boca de Deus se torna automaticamente uma realidade nos céus. Então quando Deus falou a respeito de um filho, esse filho já é real. Quando Deus falou a respeito de uma nação, essa nação já foi te confiada. Quando Deus falou a respeito de um ministério, esse ministério no céu já existem. Mas pode ser que para você ele nunca se torne palpável. Por quê? Porque se você não se posiciona na terra, você não consegue tomar posse das realidades dos céus. E o Johnson diz que a fé significa nos apossarmos das realidades dos céus e colidirmos violentamente com as realidades ao nosso redor, porque o reino inferior não subexiste. Então é possível, quero fazer uma analogia aqui, que exista um André na terra e exista um André no céu. O André no céu é o André de Deus, é o André que Deus sonhou, gerou, profetizou, é o André que carrega promessas. Mas o André da terra pode se tornar um espelho do André dos céus ou não. Sansão não morreu se tornando quem Deus chamou ele para ser, mas não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha de Sansão. Davi não precisava ter a mancha no seu ministério dentro da sua família como teve, mas foi uma escolha de Davi, não foi uma escolha de Deus. Todos os heróis da fé fizeram boas escolhas, escolhas ruins, mas eles estão na galeria dos heróis da fé porque fizeram mais escolhas boas do que ruins. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. A gente vai errar no meio da nossa jornada. A gente vai forçar portas que a gente achou que a gente estava rompendo elas. A gente vai entrar em ambiente que a gente achou que foi Deus quem proveu, mas na verdade era a gente que queria. A gente vai fazer projetos que a gente achou que era uma ideia de Deus, mas na verdade eram ideias nossas. E está tudo bem. Agora, o que você não pode perder é o temor de, quando entender que não é de Deus, voltar para o lugar que Deus pediu para estar. Talvez você está aqui nessa manhã e você abriu concessões na tua empresa, você abriu brechas na tua casa, você negligenciou o teu chamado, você deixou para o passado ou escondeu sementes. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã e está usando alguém exausto para te falar a respeito de posicionamento e obediência, para que você nunca tenha desculpa para dizer, eu não tenho tempo, eu estou cansado, eu não consigo. Não, o Deus que fez os céus e a terra se entregou nu numa cruz, e ele foi rasgado e não havia mais sangue, vertia a água dele e as suas vestes foram lançadas entre aqueles que os castigavam, e ele não deu uma palavra, e ele foi até a morte como uma ovelha no matadouro. Ele se entregou. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Se você enfrentar os processos que Deus te chamou para enfrentar, você vai viver a redenção que Deus te chamou para viver, porque a palavra de Deus diz que ele se entregou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Alguém comigo aqui? Ainda bem que eu vim, Jesus. Sabe, existem muitas simbologias ou tipificações de Cristo na antiga aliança, apontamentos de Cristo na antiga aliança. A gente vê isso, por exemplo, naquela serpente de bronze levantada no meio do deserto. Deixa eu abrir um parênteses e te contextualizar bem rápido. A Bíblia diz que uma serpente começa a matar o povo no meio do deserto. Então Deus pede para que eles façam uma serpente de bronze e coloquem num lugar bem alto. Então todas as vezes que alguém era picado, você olhava para aquela serpente, você era curado. Mas qual que é o simbolismo disso? A serpente de bronze já apresentava o Cordeiro de Deus
na antiga aliança, porque biblicamente o bronze simboliza o juízo. Então, quando você olhava para a serpente e o seu veneno era curado, simbolicamente o que Deus está dizendo é que nós fomos libertos, salvos, porque alguém tomou sobre si o nosso pecado, para que nós fôssemos libertos. A serpente de bronze no deserto apontava para Jesus. O pedido que foi feito a Abraão apontava para Jesus. Abraão entrega o seu único filho como sacrifício, ele provê um cordeiro para que seja entregue morto, já apontava para Jesus. A gente vê Jesus implícito em vários momentos, a gente vê Jesus apontado em vários momentos, a gente vê Jesus simbolicamente em vários momentos. Mas sabe o que eu acho interessante? Você está comigo? Diga amém. Quando Abraão está prestes a entregar o seu filho, o pai fala: não, basta, até aqui, você não precisa, eu já conheço o seu coração. Mas você concorda que Deus poderia ter feito a mesma coisa com Jesus na cruz do Calvário? Jesus está na cruz e ele fala: não, filho, até aqui, pode descer, eu já conheço o seu coração. Mas por que Deus não fez isso? Porque a cruz não era para testar o coração de Jesus. Jesus precisava morrer naquele madeiro, por um princípio. Jesus, guarda isso aqui, irmão, só poderia ressuscitar se ele tivesse morrido. Logo, o novo de Deus na sua história só pode acontecer quando o velho morrer também. O novo não é uma reforma de Deus sobre algo velho que permanece de pé, não. O novo de Deus significa algo novo sendo gerado no meio das ruínas do seu passado. O que existia não existe mais, o que você fazia não faz mais, o que você falava não fala mais, o que você pensava não pensa mais, o que você gostava não gosta mais, porque Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Em Abraão ele fala: não precisa, eu só quero testar o seu coração. Mas em Jesus ele fala: você tem que morrer, porque só pode ressuscitar o que morreu um dia. Irmão, guarda isso aqui: Deus não usa nada que já foi usado. Como assim, pastor? Me explica a história de Saulo então. Me explica a história de vários homens, me explica a sua história. Não, irmão, Deus não usa nada que já foi usado, é por isso que ele quebra e faz algo novo. Deus não usa o Saulo velho, não. Deus usa o Paulo novo. Deus não usa o André como ele estava, não. Deus matou o André e fez o André novo. Deus não vai usar a sua casa melhorando a conduta moral, não. Deus quer fazer uma nova casa, uma nova família, novos sonhos, novas vestes, novos passos de fé. Alguém comigo aqui em nome de Jesus? Aleluia, aleluia. Em que momento entendemos que evangelho é uma moderação de usos, costumes e condutas? Em que momento reduzimos a verdade do novo nascimento e o poder de uma aliança feita com o sangue do próprio Deus a um clube social que xinga menos ou não xinga, bebe menos ou não bebe? O evangelho não é só sobre você ser alguém comedido ou conservador. O evangelho fala a respeito de um escravo que se tornou filho. Fala a respeito de alguém que era cativo e agora é um libertador. Fala a respeito de alguém que viveu um milagre e agora é um canal de milagres. Fala a respeito de alguém que foi curado e agora por onde passa a cura. Fala a respeito de alguém que foi chamado e aceitou o chamado e agora por onde passa algo acontece. Irmão, o evangelho é loucura para quem não crê, mas para nós que cremos ele é o poder de Deus. Agora, quando eu não entendo isso, eu não consigo me posicionar à altura do que o evangelho é e do chamado que Deus me fez. Não, eu estou posicionado, pastor. Todo domingo eu estou lá. Sempre que dá o dizimo. De vez em quando eu até sirvo. Deus não te chamou para ser um crente, irmão. Jesus não se entregou para você se tornar evangélico. O unigênito de Deus não morreu para você fazer parte de um clube. Não, você foi chamado para ser um libertador. Você foi ungido por Deus. Você foi separado por Deus. Você foi chamado por Deus. Você foi sonhado por Deus. A Bíblia diz que fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus. Mas não só isso, recebemos também da parte dele o ministério da reconciliação.
Você é um reconciliador, você é um agente de paz, você é um agente de justiça. Por onde você passa, coisas acontecem, ou pelo menos deveriam acontecer. Quando algo sai da sua boca, é revestido de graça e sabedoria. Você tem a palavra certa na hora certa. Você não é pessimista, porque não dá para ser pessimista enxergando o que os céus dizem a respeito do nosso futuro. Não, você vê o que ninguém vê, você crê no que ninguém crê, você vive o que ninguém vive. Essa é a dinâmica da fé. A fé nada mais é do que ver o invisível, crer no inacreditável, se mover pelo impossível. O mundo natural diz: não dá, não vai acontecer, não tem como. Os homens espirituais dizem: já aconteceu. Aleluia. Aleluia. Agora a nossa medida está tão baixa que pregar cansado parece martírio, que crer no impossível parece que você é um visionário, que não desanimar quando está doente ou no leito parece que você é crente demais. Quando eu estava doente, as pessoas surpreendiam porque eu não me abatia, eu não me entreguei. Mas eu falei para eles: eu prego por anos a respeito de um Deus de milagres. Eu falo para as pessoas não se abaterem no dia mal. Agora a minha mensagem tomou vida. O meu sermão virou gente. Como que as ovelhas que eu falo por anos que não podem se abater no dia mal vão me encontrar batido no dia mal? Eu preciso caminhar à altura daquilo que eu prego. Aí alguns falam: Fernandes, você é um visionário, você está enxergando algo grande. Não. Isso não é ser um visionário, isso é ser coerente. O Deus que fez tudo que não existia em 6 dias, o Deus que fez do barro o homem e do osso a mulher, o Deus que resetou a terra e fez uma arca se tornar um lugar de novos começos, o Deus que mudou a história através do sacrifício do único filho e chamou ele da morte ao 3º dia. Esse mesmo Deus me chamou para ver o que ele está vendo, crer naquilo que ele está falando. Então não tem espaço, irmão, para caminhar abaixo daquilo que ele já me mostrou. O que a gente precisa gastar tempo é vendo o que Deus está vendo. E depois que você enxergar isso, você precisa caminhar à altura daquilo que Ele te mostrou. No mundo dos negócios eles chamam de big picture. Você tem que ter uma big picture, ou você tem que ter um big idea. Você tem que ter uma ideia principal. Você tem que ter algo que ancora tudo que vai ser construído no entorno. Mas no reino de Deus, isso é promessa, palavra. Deus te prometeu algo, Deus te mostrou algo, Deus te falou algo. E enquanto Ele te falava, isso já se tornava realidade. A questão não é se aquilo que Deus falou é real ou não. A questão é se você vai acessar o lugar onde Ele guardou isso. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está comigo? Quando Deus promete algo a alguém, instantaneamente o que foi prometido já é real. Mas ele está guardado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você precisa acessar. Quantos traficantes carregam o nome de profetas? Quantos deles você crê que vão ter o mesmo destino que os profetas? Agora, o que mudou o destino deles? São as escolhas, não as promessas. Cada um deles tinham promessas tão gloriosas como você tem. Porque Deus não faz nada sem propósito. Não há uma criação que tenha sido gerada por Deus na história da criação que Deus não tenha feito com um intento, com um destino, com um propósito, com uma promessa. Então é possível morrer sem as promessas se cumprirem? É óbvio que é. A gente canta ou cantava essa canção que ela carrega algo que não é verdade. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Não, tem muita gente morrendo enquanto muitas promessas não se cumpriram. Quem tem promessa de Deus não morre, não. Morre sim. Tanto quanto quem não sabe as promessas que tem. Então o que eu preciso saber? Se eu sei as promessas que eu carrego, eu preciso viver por elas. Eu preciso ser consumido por elas. Eu lembro que uma vez a gente estava no meio de um mutirão lá em Miami. Eu estava exausto e eu estava envolvido e a gente estava sonhando. E aí um jovem falou para mim: pastor, é apaixonante ver como você se doa pela igreja. Eu falei para ele: cara, um dia eu disse para Jesus que eu morreria pela obra. Eu preciso viver por ela. Você em algum momento já disse: eu morreria pelos meus filhos. Você morreria por eles? Então viva por eles. Eu morreria por Jesus. Se eu morreria por Jesus, então viva por Jesus. Porque não é coerente a gente falar: eu não negaria a minha fé e morreria por ele.
mas na nossa semana a gente não vive por Ele, não tem tempo com Ele, não se dedica aos sonhos dEle, não conhece os planos dEle, não se move pela agenda dEle. Irmão, Ele não pode ser adicionado na sua agenda, Ele precisa se tornar a sua agenda. Deixa eu abrir um espaço aqui para Ele no domingo. Uau, esse domingo eu consegui vir. Não, Ele é tudo em todos, Ele é o princípio e o fim, nele tudo subsiste. Ele recebeu de Deus a plenitude, o nome dele está acima de todo nome que se possa mencionar, não só no tempo presente como no vindouro também. Ele está acima de todo principado e potestade, Ele está acima de todo poder e autoridade. Ele não existe, Ele é. Antes que tudo fosse, Ele já era. Ele estava com o Pai no princípio, Ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele te viu quando ninguém via, Ele te fez quando nada existia, Ele te nomeou antes dos seus pais existirem ou te nomearem. Ele já era. Alguém comigo aqui, levante suas mãos e diga: eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Diga: eu e a minha casa estamos debaixo da vontade de Deus. Diga: eu sou quem Ele diz que eu sou, eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Diga: eu posso o que Ele diz que eu posso, em nome de Jesus. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos, alguém aqui pode fazer barulho nessa manhã? Aleluia. Vocês estão felizes ainda? Jesus, Espanha, Austrália, Angola, Suíça, Paraguai, França. Somos mais de 15 mil famílias conectadas agora pela manhã. Você pode celebrar. Deus não usa homens medrosos, nem preguiçosos, nem passivos. Deus não usa homens que são bons em desculpas ou vitimistas. Mas Deus também não precisa que você seja bom naturalmente para aquilo que Ele vai fazer, porque não é sobre você, é só sobre o seu posicionamento. Ele usa um homem que não é bom de fala para falar com o faraó. Ele dá para ele um cajado e um pedaço de madeira abre o mar. É porque nunca foi sobre o pedaço de madeira ou sobre a qualidade da fala que ele tinha, sempre foi sobre um posicionamento que ele teve. Deus disse vai, e ele foi. Deus disse fala, ele falou. Deus disse confia, ele confiou. Deus disse toca, ele tocou. E tudo aconteceu a partir dos posicionamentos que Moisés teve. Nunca foi sobre a capacidade produtiva de Noé, ou sobre a tecnologia de engenharia daquela arca. Sempre foi sobre o posicionamento de Noé. Enquanto ele construía algo que Deus pediu para construir, todos ao seu redor zombavam da sua construção. Noé parecia estúpido até as primeiras gotas de chuva caírem. Nunca foi sobre a eloquência de Pedro, sobre a sua teologia. Ele era um pescador rude, não era culto, não era douto, mas ele acaba de viver o maior milagre financeiro e abre mão da sua maior pescaria para seguir a um Deus de milagres. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Muitos de nós fomos chamados assim como Pedro foi, mas preferimos ficar com a última pesca maravilhosa do que seguir Jesus, aquele que faz milagres. Quantos aqui pediram coisas para Deus enquanto receberam, deixaram Deus seguindo, mas preferiram permanecer no lugar do último grande milagre? Guarda isso aqui em nome de Jesus, irmão. Eu sou pastor há alguns anos, mais de 10 anos pastoreando pessoas, e eu já vi muitas vezes pessoas pedindo coisas para Deus que quando Deus deu, essas coisas se tornaram a desculpa pelas quais essas pessoas não tinham mais tempo para Deus. Pastor, meu sonho é ter uma empresa para eu poder me dedicar mais à obra. 3 anos depois, irmão, cadê você, pastor? A empresa, você sabe como é que é, tá uma loucura. É reunião, é trabalho, é cansaço. Pastor, meu sonho é casar, e quando eu casar a gente vai se dedicar à obra. Casou, você não vê mais. Não deixe que os presentes que Deus te deu para testar o seu coração se tornem um motivo pelo qual Deus não te dá novas ondas de favor e graça. Quando Pedro recebe uma pesca maravilhosa, ele recebeu mais do que um milagre pontual. O coração dele foi testado, porque se ele abre mão de uma rede cheia para me seguir, eu posso confiar para ele uma geração. Ele não vai se perder. Por que Jesus não chama Pedro enquanto as redes estão vazias? Por que Jesus, quando viu Pedro frustrado, não chamou ele para segui-lo? Porque se o Pedro frustrado segue Jesus,
O peso do posicionamento de Pedro era diferente, mas quando Pedro, abastado, que acabou de viver um milagre, as redes estão cheias, segue Jesus, o peso da renúncia dele é diferente. Quantas coisas a gente já deixou de viver em Deus porque preferiu o conhecido, o ordinário, do que teve coragem de se lançar no extraordinário, desconhecido de Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Estamos em Alphaville. Para alguns a terra do networking, para outros a terra da oportunidade, para nós a terra do avivamento. Vamos quebrar cada um dos altares que foram estabelecidos aqui. Não, nós amamos a Deus mais do que o dinheiro. Alguém aqui? Amamos a Deus mais do que oportunidades. Amamos a Deus mais do que acessos naturais. Amamos a Deus mais do que estratégias humanas. E porque amamos a Ele mais do que todas essas coisas, Deus vai nos dar acessos, recursos, estratégias, avanço, multiplicação. Porque a palavra de Deus nos dá um conselho: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não busque como primícia o que os céus chamam de acréscimo. Busque o meu reino e essas coisas serão acrescentadas. Então Deus está dizendo: isso é primícia, isso é acréscimo. Mas quando a gente está perdido, a gente busca em primeiro lugar a estabilidade e a realização dos sonhos, a nossa agenda pessoal, as nossas vontades, e em algum momento acrescentamos ao reino. Irmão, não trate, fala para quem está do seu lado, não trate como acréscimo o que os céus chamam de primícia. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus atos, diz a palavra. Alguém comigo aqui ainda? Alguém feliz com Jesus ainda? Eu vou ler rapidinho algumas passagens bíblicas que falam a respeito de condicionais que Deus estabelece. Pastores, me ajudem, vamos junto. Não parem de interceder, Deus está fazendo algo poderoso aqui nessa manhã, eu não tenho dúvidas disso. A medida de toda a resistência é proporcional à medida daquilo que Deus está fazendo. Quando Davi é um pastor, animais levantam para tentar pará-lo. Quando ele se torna rei, o inferno comissiona reis para tentar pará-lo. Quando você é alguém que tem voz para um bairro, resistências no bairro vão tentar te parar. Quando você se torna uma voz da nação, vozes na nação vão tentar te parar. Irmão, a cada nova medida de honra e de autoridade e de unção, você vai enfrentar uma nova medida de resistência e de levantes e de tribulações. Então, se nessa manhã o nosso desafio, e do seu pastor em especial, é o cansaço, eu creio que existe uma onda de renovo e de liberar de Deus sobre nós como igreja. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, a despeito de todo levante, de toda resistência, de todo desafio, a despeito de toda tribulação ou tempestade ou gigante, a despeito de toda palavra contrária ou arma forjada contra nós, a despeito de tudo que é natural, de tudo que é feito por homens, a despeito de tudo que é temporário, passageiro, estamos debaixo de uma palavra de Deus, e a palavra de Deus nos garante que todas essas coisas podem passar, mas as palavras dele sobre nós, elas não passarão. Alguém quer isso aqui em nome de Jesus? Será que você pode fazer barulho? Aleluia. Aleluia. Sabe, existem promessas condicionais. Existem promessas que Deus espera de nós algo, e se cumprimos o que Ele pediu, Ele libera sobre nós o que Ele prometeu. 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo. Esse é um termo condicional. O problema é que às vezes a gente lê 2 Crônicas 7:14, a gente quer viver o final desse texto, mas não cumprimos o princípio do início deles. Olha para mim, irmão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, aí vem a resposta: dos céus ouvirei. Levante suas mãos em nome de Jesus. Perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Quando nos frustramos, quando questionamos por que Deus não está ouvindo dos céus e não está perdoando e curando a nossa terra, mudando a nossa história, sarando a nossa casa, mas não dá para questionar a Deus pela resposta que não veio, se os céus ainda não ouviram o nosso clamor. Quando você faz a primeira parte, Deus faz a parte dele. Quando você vive o processo, Deus cumpre a promessa.
quando você vive o princípio, Deus cumpre aquilo que te prometeu. A palavra de Deus está dizendo: se o meu povo se humilhar, se arrepender e clamar, aí vem a resposta: dos céus eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Lucas 24:49 diz: e eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem em Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, me pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Lagoinha Alphaville, olha para mim em nome de Jesus. Se você permanecer em Deus e as palavras de Deus permanecerem em você, você pode pedir o que você quiser, que vai ser concedido. Porque o que você quer pedir se tornou a mesma coisa que Deus já queria te dar. O seu coração está alinhado com o coração dele, a tua agenda está alinhada com a agenda dele, a tua vontade está alinhada com a vontade dele. Eu lembro que no início da minha jornada de fé, eu li João 15 e eu surtei. Eu falei: irmão, eu posso pedir o que eu quiser e Deus pode me dar? Aí meu discipulador Zé, na época, falou: pode, se você estiver nele, as palavras dele estiverem em você. Eu falei: mas eu posso pedir o que eu quiser? Pode, se você estiver nele, as palavras dele estiverem em você. Eu falei: mas o que muda? Ele falou: muda que quando você está nele, as palavras dele estão em você, o que você quer pedir já é o que ele queria te dar. Você se tornou um, não tem espaço, não tem divisão. Vamos, alguém aqui, você vai pedir: pai, eu quero uma família. Ele fala: bom pedido, eu vou te dar uma família. Eu já queria te dar, filho. Pai, eu quero uma nação. Uau, muito bom. Eu já queria te confiar, porque você agora me pede aquilo que eu já desenhei a teu respeito. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Vamos, levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre alguém aqui. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós cremos numa igreja alinhada com a tua agenda. Nós cremos em famílias que caminham debaixo da tua vontade. Nós cremos em homens que governam na terra porque ouvem os céus. Nós cremos numa igreja ousada, uma igreja pioneira, vanguardista. Nós cremos em homens aqui que fazem história, abrem caminhos. Mas nós sabemos e reconhecemos que só faz história com o Senhor quem tem tempo com os céus. Nós entendemos, Jesus, que o lugar mais poderoso que a gente pode estar é na tua presença. Tua presença vale mais do que o ouro. Tua presença vale mais do que a prata. Tua presença vale mais do que status. Tua presença vale mais do que contatos. Tua presença vale mais do que acessos. Tua presença vale mais do que network. Tua presença vale mais do que estratégias humanas. Tua presença vale mais do que um saldo bancário. Porque nós conhecemos, Paizinho, ao longo da história bíblica, homens que tinham um saldo zerado, mas não saíram da tua presença, e da noite para o dia se tornaram reis e prosperaram. Jesus, nós conhecemos através da história bíblica homens que eram escravos, cativos, mas porque não abriram mão da tua presença, governaram nações. Pai, eu declaro sobre homens e mulheres aqui posicionados, que não importa o saldo que eles têm, a geografia que eles ocupam, a família que eles vieram, que tipo de criação eles tiveram, não importa, Jesus, como foi o último ano, não importa como foram os últimos 10 anos, se a gente se posicionar a partir de hoje, se nós cremos e não duvidarmos, se nós clamarmos e nós buscarmos, se nós confiarmos no Senhor, a partir de hoje, o Senhor vai trocar nomes de pessoas aqui nessa manhã, o Senhor vai trocar vestes de homens e mulheres nessa manhã, o Senhor vai liberar destinos proféticos de famílias inteiras nessa manhã. O Senhor vai levantar avivalistas, libertadores, patrocinadores do teu reino nessa manhã. O Senhor vai levantar homens fortes, homens que lideram centúrias, homens que lideram 100, homens que lideram 1000, homens que lideram 10.000. Pai, nós cremos, o Senhor pode, com uma palavra tua, liberar destinos nessa manhã. Homens que tocarão nações, homens que tocarão estados, homens que tocarão cidades. A tua palavra diz: pede-me e eu te darei nações por herança e os confins da terra como a tua propriedade. Pai, eu te peço, nos confia a nação, nos dá acesso em mesas altas, em lugares específicos. Jesus, nos dá voz de conselho para aconselhar homens que tomam decisões, que mudam destinos. Jesus, nos dá a palavra certa na hora certa, nos dá sabedoria que excede a nossa idade,
nos dá autoridade que excede o nosso tamanho, nos dá alcance que excede aquilo que poderia ser justificado. Alguns vão dizer: não faz sentido falar como fala tendo a idade que tem. Não faz sentido estar onde está tendo a história que teve. Não faz sentido ter os recursos que tem vindo de onde veio. Mas em todos esses momentos nós diremos: o Deus de milagres mudou a nossa história. Vejam, Ele está fazendo uma coisa nova. Vocês não percebem? Quantos creem, Lagoinha, que Deus está fazendo uma coisa nova? Será que você pode dar um brado de liberdade no seu lugar? Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Vamos, você pode celebrar Jesus por um minuto. Exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele. Exalte a Ele. Santo! Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.